E nós paramos por alguns trabalhos porque houveram datas, comemorativas, e hoje nós vamos reencetar esses estudos, inclusive reprisando esta palestra para o pessoal do sábado, que ainda não tinha ouvido, e vamos continuar nas próximas semanas, e é da nossa série Evangelho e Filosofia. Essa série terá o nome de Os Milionários da Felicidade. E esse primeiro texto é construir a casa sobre a rocha, E vem no Evangelho de Jesus o seguinte texto que nós vamos ler: todo aquele que ouve minhas palavras e as realiza assemelha-se a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Desabaram aguaceiros, transbordaram os rios, sopraram os vendavais e deram de rijo contra esta casa. Mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras e não as realiza, parece-se com um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Desabaram aguaceiros, transbordaram os rios, sopraram os vendavais, dando de rijo contra esta casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. É claro que Jesus não se refere à nossa casa física, uma construção de alvenaria, cimento e pedras. Não, ele está se referindo à nossa casa mental, a sede do Espírito Eterno, que pode ser um paraíso de felicidade ou um inferno de dores. E mais uma vez, tentando focalizar o Espírito, que nós vamos tecer os nossos comentários. Então fazemos a primeira colocação, que é verdadeiramente ser feliz. Porque a gente ouve colocações assim que no mínimo nos arrancam um sorriso da ingenuidade de certas colocações. Eu só quero ser feliz. E a pessoa passa por cima dos seus deveres, das suas obrigações, trai a si mesmo e aos outros que lhe são caros, com essa colocação infantil: eu só quero ser feliz. E é claro que não vai ser feliz dessa forma, Porque ele está sendo infiel aos compromissos da sua destinação. Mas o que é ser verdadeiramente feliz? Ser feliz e também ser saudável, porque é impossível a gente ser feliz sem uma mente saudável. Note que eu estou falando de um corpo saudável, de uma mente saudável. Ser feliz é estar em perfeita harmonia com as leis que regem o universo. E, na verdade, toda a nossa infelicidade está em estarmos em desarmonia com o universo. Veja só, nós estamos em harmonia, consciente ou inconscientemente, com essas leis que regem o universo. Por que eu digo consciente ou inconscientemente? Porque a natureza infrahuminal, quer dizer, que está abaixo de nós, eles não têm consciência. Eles estão em harmonia com Deus de uma forma inconsciente. Quer ver? Uma árvore, ela dá os frutos dela na estação própria. Ela não planejou dar frutos na primavera. Ela dá os frutos porque há uma lei maior que a rege. Então ela está sempre em sintonia com as leis divinas que a regem. Muito bem. Então, qual é a lei maior que nós devemos estar em sintonia, É a lei do amor, porque Deus criou o universo em amor. Tudo que Ele fez foi feito com amor. Quando nós fugimos da lei do amor, imediatamente nós desintonizamos Deus e partimos para todo tipo de desequilíbrio, Mas muito bem,
Então, aqui na Terra, olha que coisa curiosa, né? A natureza infrahuminal, eles estão sempre debaixo das leis de Deus. Mas, aqui na Terra, somente o ser humano pode ser conscientemente feliz. Com consciência, ele é feliz com consciência. E também ele pode ser conscientemente infeliz, né? Por que isso se dá? Simplesmente porque para o ser humano se abrem os misteriosos caminhos do livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Uma árvore frutífera vai frutificar na primavera, ela não tem saída, ela vai florescer e frutificar na época determinada pela lei da natureza. Mas nós não, nós escolhemos tudo para as nossas vidas, temos o livre-arbítrio. E é neste caminho que muitas vezes nós nos perdemos, não é? Porque esse livre-arbítrio, esse querer, esse desejar, pode nos levar a rumos positivos ou rumos negativos, não é? Muito bem. Então, nesse sentido, nós queremos fazer uma pequena digressão sobre o que seja desejo e vontade, para que possamos situar os nossos comentários, não é? Desejo e vontade. Qual é a diferença dessas duas colocações, não é? A vontade diz respeito ao espírito, força de vontade. É uma questão do espírito. E o desejo é o chamamento da matéria. Muito bem. A vontade pode estar aliada ao desejo, mas pode também estar escravizada a ele. Nós podemos ter uma vontade dominante que carrega o desejo, ou uma vontade fraca que é escrava do desejo. Veja você que eu não estou falando só desses desejos que as pessoas colocam, desejos, por exemplo, sensuais. Não, de tudo aquilo que a gente deseja para a nossa satisfação em todas as áreas da vida, né? E nesse campo do desejo, nós temos os vícios. Os vícios estão no campo dos desejos. E sempre que o desejo domina, há perda da vontade. Toda vez que o desejo tomar conta de nós, realizamos tudo o que por impulso nós desejamos, a nossa vontade vai enfraquecendo. Assim, se explica porque toda vez que a pessoa tem vício, ela perde a força de vontade. O vício das drogas, por exemplo, a pessoa não consegue sair, porque quanto mais ela penetra no vício das drogas, mais ela perde a força de vontade. E fica muito complicado para sair dali, não é? Então, vale a pena notar que isso é muito grave, porque a pessoa fica incapaz de resolver problemas de vícios por causa dessa falta de vontade. Então veja só, o vício alimenta o desejo e escraviza a vontade. Por outro lado, se a pessoa dominar o desejo, o seu desejo passará a ser objeto da sua vontade. Olha que coisa excelente. Ele passará a ser objeto da sua vontade, de tal sorte que essa pessoa poderá viver a vida do espírito. Ela vive a vida do espírito, que é o espírito que tem força de vontade. E na verdade, esse seria o caminho ideal para a nossa evolução. Seria, se conseguisse viver a vida do espírito, a vida da vontade, dominando o desejo, não haveria problemas na face da terra. Mas eu não estou falando de pessoas criminosas, veja só, das pessoas comuns entre nós. Nós, pessoas comuns. A pessoa, nós diríamos assim, mas, aliás, alguém deve estar até se perguntando, vivendo a vida do espírito, eu não vou viver o mundo.
E eu sou jovem, eu estou vivo, quero viver o mundo, as sensações, os apelos, né, os desafios que o mundo tem para me oferecer. E aí a gente volta a perguntar, mas o que é o mundo hoje? A TV? O dinheiro? O shopping? O consumo? Sexo? A opinião dos outros? Porque as pessoas ainda costumam dizer ingenuamente que os outros vão dizer. É isso que é o mundo para você? Então, esse mundo que nós conhecemos hoje, ele está sofrendo, passando por doenças, problemas, conflitos, violência. O nosso mundo, temos que confessar, está muito sofrido. Então, há uma saída única para ele, porque o mundo somos nós, não é, Vero? Então nós necessitamos criar o mundo. O mundo foi criado por Deus, mas não está criado. Criar são criações eternas, só Deus faz. Criar é próprio do ser humano, um criador de cavalos. Certo? Mas muito bem, criar também é cuidar, é educar. Tanto que a sabedoria popular diz assim, mãe não é só aquela que gera, é também e principalmente aquela que cuida. Não é assim que se diz? Então, criar é educar. E nós temos que educar o mundo, educando-nos a nós mesmos, posto que nós é que somos o mundo. Então, espiritualizar-se não é ficarmos alienados do mundo, né? Irmos para o alto de uma montanha fazer meditação, de não, o mundo está muito podre, o homem está muito caído, não quero ficar no meio deles, vou ficar aqui sozinho. Não, não é isso. Não é alienar-se do mundo, não é? É construí-lo. E nós sermos os artífices da construção do mundo, construindo a nós mesmos. Então, só quando nós participarmos dessa criação, dessa educação do mundo, é que nós vamos ter direito de herdá-lo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Muito bem. Nesse domínio do espírito, ou seja, da vontade, não vai deixar de existir relações humanas. Passeio, arte, diálogo, natureza, sexualidade, sensualidade, convívio, juventude, festas. Não vai deixar de existir nada disso, mas sob o domínio da vontade e com as expressões do Espírito. Quais são as expressões do Espírito? Nós vamos logo mais adiante voltar a esse ponto, mas dizemos desde já que as expressões do Espírito, que é uma criação divina, são os atributos que o próprio Deus tem, o amor, a caridade, a fraternidade, todos esses atributos divinos são essas as expressões do Espírito. Viver tudo aquilo com respeito, com amor, com caridade, com fraternidade, com solidariedade, é emprestar as coisas do mundo às expressões do Espírito. Muito bem, então, nós temos que criar, que construir este mundo, porque o que nós vemos hoje é um mundo consumido no desejo, onde a vontade tem muito pouco espaço. Para mim não me estender, que o tempo vai ser muito curto, vocês vejam esse programa de televisão, esse Big Brother Brasil. É um exemplo típico do mundo se consumindo no desejo. Muito bem, então, qual é a primeira sugestão que fazemos, não é? Assim que nós nos depararmos com qualquer situação que a vida nos apresenta, nós devemos perguntar: para que me servirá isso? Para a construção de minha força de vontade ou para que eu fique escravizado ao desejo? Qualquer comportamento que nós tenhamos que analisar, para que serviria esse comportamento para mim? Para me escravizar ao desejo ou para fortalecer a minha força de vontade? Com honestidade,
saberemos discernir exatamente aquilo que desejamos. Então, uma coisa muito clara que nós temos que deixar, que a ideia aqui não é apagar o desejo. Eu disse que o desejo engloba todas as situações, mas eu vou me deter no desejo sensual, no sexual. Você se lembra da Igreja Católica, quando os padres e freiras se açoitavam com o cilício, né, que é um chicotinho de várias tiras trançadas, né, com nós nas pontas, se machucavam, se açoitando para apagar o desejo sexual, no caso. Mas eles não apagavam, eles aumentavam o desejo, porque quanto mais eles faziam isso, mais eles focalizavam o desejo. Então não tinha o efeito que eles desejavam, né? Então qual seria a solução? É buscarmos novos caminhos, caminhos que construam a vontade. Por exemplo, nós sempre dizemos que quando num lar, os pais conscientes percebem que um filho, uma filha, tem muita energia sexual, que busca muito aquele campo, é levá-la à prática da caridade. Não é a visitar um asilo, a levar uma coisa na favela, porque assim ela estará a ajudar com o serviço braçal mesmo, não é? Cansar-se no trabalho braçal, porque ela estará doando a sua energia de uma forma construtiva. Trabalhando para o bem-estar do nosso semelhante, nós estaremos dando um direcionamento à nossa vontade e, claro, que vamos ter a outra vida, mas subordinada às forças do Espírito. Muito bem, então essas breves colocações nos dão a ideia do porquê tão poucas pessoas se sintam felizes. É claro, porque se nós passamos a vida inteira 20, 50, 80 anos, marcando passo no plano horizontal da vida, cultivando o ego externo, quer dizer, as aparências ilusórias, os desejos. Nunca buscamos mergulhar nas profundezas verticais do eu interno, aquelas coisas lá do imo da nossa alma, onde se situa a vontade. Enfim, nós somos peritos em construir nossa casa sobre a areia movediça das ilusões, e ela está sempre caindo sobre as nossas cabeças. Aí é onde Deus nos acusa, nós procuramos socorro, né, para aquilo que nós próprios construímos para nós. Sócrates tinha uma colocação belíssima em dizer assim: já que nós estamos atravessando a vida numa jornada, no barco da vida, nós não devemos ficar segurando no leme desse navio, sendo jogados de um lado para outro. Nós temos que procurar terra firme para aportarmos para as nossas realizações. E essa terra firme que Sócrates falava é exatamente o construir a casa mental sobre terreno firme, sobre esse terreno da vontade edificada nos conceitos de Jesus. Mas muito bem, eu falei agora mesmo em plano vertical, plano horizontal, e alguns talvez não tenham entendido. Então eu vou voltar a um conceito muito estudado por nós, que eu uso muito para colocar essas questões, que dão uma clareza muito grande a esse raciocínio, que é a simbologia do madeiro da cruz. Então a cruz é, por excelência, o símbolo da evolução e da redenção humana. Então dizemos que no madeiro horizontal está o plano das quantidades, que é o ter. Nós queremos ter o máximo possível. Fazemos qualquer coisa para ter, para reter, para guardar coisas, não é? E aí, nesse ter, reside o ego, que representa o orgulho e a vaidade. Ou melhor, o orgulho e a vaidade representam o nosso ego, a nossa persona. Não é? Muito bem. E aqui nesse madeiro horizontal se situam os nossos problemas, porque eles são gerados pela ilusão. Nós dissemos ainda há pouco que nesse plano horizontal é o plano das ilusões. Mas muito bem, no madeiro vertical, aquele que liga a terra ao céu, nesse madeiro, ele simboliza o plano das qualidades, quer dizer, é o ser. Ser aquele que ama, ser aquele que perdoa, ser aquele que doa.
E esse ser nós levamos, porque o ter fica aqui mesmo, não é? Então ali reside o Espírito eterno, o eu verdadeiro. E se lá no madeiro horizontal situam-se os problemas, aqui nesse madeiro vertical situam-se a solução dos nossos problemas pelo cultivo dessas verdades eternas deixadas por Jesus. Acabamos de dizer, o amor, a caridade, a fraternidade, que estão no plano do ser. Ser aquele que pratica a caridade, ser aquele que ama. Se eu pratico essas coisas, eu estou solucionando os problemas que estão na horizontal. Mas, porque nós não buscamos nos situarmos no madeiro vertical, que representa a vida do espírito, e a sobreposição da vontade ao desejo, porque nós não tomamos essa atitude, porque traímos a nossa destinação enquanto espíritos eternos, porque eu vim para realizar essas coisas, é que nós costumamos achar que a Terra é um jardim de fantasias onde eu vim para gozar ao máximo. Não foi para isso que eu vim. Eu vim à Terra para me acertar, para solucionar meus problemas, não é? Mas porque eu traio a minha destinação, porque eu não faço o que eu vim fazer, porque eu, como criança, saio pelos atalhos, como aquele pai que manda um filho realizar uma tarefa, mas ele vai brincar e não vai realizar a tarefa, porque fazemos esse papel infantil. Então nós traímos a nós mesmos, e porque traímos a nós mesmos enquanto espíritos eternos, ficamos desgostosos, infelizes, amargos, desencantados, e dizemos que é o mundo, que é assim, que são os outros, que são assim. E quando essa infelicidade se torna insuportável, quanto mais insuportável se torna isso, mais nós buscamos o plano horizontal, onde estão os vícios, as sensações. Ali nós buscamos atordoar, esquecer as nossas mágoas do Espírito Eterno, narcotizarmos-nos temporariamente. Então buscamos o vício da bebida, do fumo, né? Por alguns momentos a gente se dopa, não é? Vícios muito maiores, os divertimentos, né? Buscamos nos divertir, tenho que me divertir, eu preciso me divertir. E a pessoa sai noite adentro buscando divertimento, porque ela tem que buscar esquecer aquilo que ela não realiza enquanto espírito, não é? E veja que coisa interessante, chega a ser patético. Veja só, nós buscamos afogar nossos conflitos ali mesmo no plano horizontal onde eles nasceram. A nossa mágoa toda nasceu por termos cultivado o plano horizontal, que era o ter, o possuir, o consumir, realizar as nossas sensações. Mas vem a mágoa da traição ao Espírito Eterno, e nós voltamos naquele plano horizontal para sufocar essa mágoa, né? E raramente nos lembramos de buscar a solução no plano vertical, no plano das qualidades, nessas práticas eternas que Jesus deixou, por excelência, a prática da caridade e o serviço na direção do próximo. Uma coisa muito curiosa, que é muito importante, que eu gostaria de colocar, apesar do tempo exíguo, é que os nossos problemas, como nós colocamos, nossas provas, não são problemas, são soluções. Problema foi antes, quando, ou nessa reencarnação ou na passada, quando prevaricamos, quando traímos, quando roubamos, quando fizemos todo tipo de coisa errada, aí era problema. Agora, a prova que nos faz resgatar aquele problema é a solução. E a gente se desespera dizendo que tem problemas. Nós não temos problemas, nós temos soluções. A gente suportando aquilo, crescendo com aquilo, realizando as nossas provas com fé em Deus e humildade a Ele, nós estamos solucionando os nossos problemas. Mas nós deixamos de solucioná-los para adquirir problemas maiores. Mas muito bem, então,
Veja que coisa interessante. É uma questão de matemática, uma questão de lógica. Nós não compreendemos que a horizontal não cura horizontal. Assim como as águas de um lago não movem uma turbina colocada no mesmo nível. Como é que se gera energia elétrica? Não é colocando uma queda d'água que caia na vertical. E não é colocando rodanas, fazendo gerar energia elétrica. Exatamente, é na vertical que se solucionam os problemas. E nós fizemos tantas vezes uma correlação com a energia gerada numa usina e a energia gerada por nós, quando nós buscamos os sentimentos verticais do amor, na prática da caridade, no serviço desinteressado ao próximo, nessa vertical nós geramos energias para as nossas vidas e a nossa felicidade. Mas muito bem, então, tentar curar problemas gerados pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, com elementos do próprio ego, é pura ilusão. Mas nós insistimos nessa ilusão e vamos enfraquecendo a vontade, o espírito, até a inanição. E quando o espírito está fraco ao extremo, ele vai construir corpos deficientes, como nós estamos cansados de ver em irmãozinhos nossos e também em nós, visto que todos nós trazemos limitações físicas oriundas da fraqueza do nosso espírito. Mas nós não queremos solucionar. Nós tentamos remendar mais uma vez, remediar. E nós buscamos remédio, né? Tanto físicos como psíquicos. Buscamos antidepressivos, psicotrópicos, analgésicos, anestésicos, cirurgias, simplesmente para não termos que mudar. Porque mudar, diz Roden, muitas vezes é nos colocarmos numa mesa de cirurgia para sofrermos uma cirurgia sem anestesia. E há muitas pessoas que prefeririam uma cirurgia sem anestesia do que perdoar, do que esquecer e amar aqueles que lhe fizeram o mal na sua fraca concepção. Então, na verdade, a cura está unicamente numa nova dimensão de consciência. Como o tempo ainda é curto, o que é uma nova dimensão de consciência? É aquela pela qual transitou Maria de Magdala, no momento uma meretriz. Depois de uma conversa com Jesus, ela o seguiu e, após a partida dele, ela foi viver com os leprosos, a quem pregou até o momento da sua morte. Quer dizer, essa é uma nova tomada de consciência. Ela passou por todos os estados de consciência numa mesma vida. Quais são os estados de consciência? O primeiro é a consciência de sono sem sonho. Apesar das pessoas às vezes estarem vestidas em seda, ternos, bem, né, de alfaiates de luxo, a pessoa transita naquele estado primário, não é? É o nível, vou dando exemplo para não ter que explicar muito, é o nível do carnavalesco, aquele que diz: eu vou gozar hoje, porque eu não sei o que vem amanhã. Não sei se tem espírito, nunca ninguém botou para dizer. Mas ele vai e volta, e ele passa para o segundo estágio, que é a consciência de sono, com sonhos. Ele começa a sonhar, será que não tem espírito mesmo? E ele vai e volta em muitas reencarnações e passa para a consciência desperta. Agora ele sabe que tem o espírito, mas não consegue se manter. É o estado da maioria de nós. Depois a transcendência do ego, aquele que esquece de si mesmo para cuidar do seu irmão. O gosto dele é a alegria dos outros. E por fim a consciência cósmica, aquele que trabalha pela humanidade inteira sem esperar nada em troca. Essa é a consciência cósmica, né? É a consciência de um cientista que fica no laboratório 2 dias, esquecendo de comer, as suas necessidades físicas, fisiológicas, para descobrir uma vacina para beneficiar o mundo todo daqueles que ele nem viu, que nunca lhe dirão obrigado, mas o seu prazer é beneficiar a humanidade. É uma Teresa de Calcutá.
É aquela mãe que esquece de si para cuidar de um filho drogado, de um marido alcoólatra, ou vice-versa, né? Aquele pai de família na mesma situação. Então, não se trata mais de colocar remendo novo em roupa velha, mas de uma mudança de consciência, como fizeram os grandes vultos, um Paulo de Tarso, no momento da queda às portas de Damasco. É uma mudança completa, é uma conversão, disse da conversão de Paulo, é de uma conversão, de uma mudança completa de atitude. Então, a passagem da consciência do ego horizontal e ilusório, que representa o primeiro estado de consciência de sono sem sonhos, para a consciência do eu vertical, aquele ligado ao céu, ao plano maior, que é o quinto estado, é o que nós temos que realizar. Em outras palavras ainda, buscar ser consciência cósmica. Veja, não é ter consciência cósmica, é ser consciência cósmica, né? Muito bem, nessa luta nós acabamos encontrando a paz e uma tranquilidade, aquele gosto por nós mesmos, porque estamos sendo fiéis aos nossos objetivos. Mas muito bem, alguns dirão assim: fala tão bonito, mas isso não é para nós. Nós somos vermes rastejantes, não é? Contentemo-nos com a nossa pequenez. E eu digo que isso é uma atitude muito cômoda. É muito simples, eu não sou capaz. E não nos esforçarmos nessa direção, né? É claro que isso é para nós. Pois se Jesus disse, não sabeis que sois deuses? Se Paulo disse no Areópago em Atenas, nós nele vivemos e nele nos movemos. Somos verdadeiramente a sua criatura. Porque somos criatura de Deus, nos movemos nele, então é para nós. E nos conscientizarmos disso o mais cedo possível é uma atitude de terceiro milênio, buscar com todas as forças, pelo estudo, pelo trabalho na direção do próximo, é buscar realizar essa nossa necessidade, né? E encontrando-se a nós mesmos, ou seja, nós temos que nos conscientizarmos da nossa realidade interna, porque da realidade externa nós já estamos doutores dessas atitudes ilusórias. Então, eis porque exatamente não conseguimos realizar a determinação de Jesus: amai-vos como eu vos amei, amo o teu próximo como a ti mesmo. Nós só conseguiríamos isso se buscássemos a realização dos planos verticais da vida. Mas dolorosamente nós preferimos cultuar o orgulho e o egoísmo. E não somos felizes. Aliás, dizia um amigo meu de uma frase extremamente feliz, que nós todos os dias recusamos a Jesus e aceitamos Barrabás. E depois ficamos tristes porque não dá certo as coisas para nós, roubam o nosso veículo e acontecem problemas em casa, problemas conosco. Mas esse mal que está no mundo foi aquele que nós aceitamos, no momento que nós aceitamos a Barrabás, que era no momento a simbologia do erro, e recusamos o Cordeiro de Deus. Enfim, enquanto insistirmos em colocarmos no plano horizontal da cruz, nós não conseguiremos atingir a vertical que nos leva à nossa redenção. Mas vamos um pouco mais adiante. O ego ignorante, totalmente ignorante do que seja a paz, ele nunca tem a paz. Por quê? Porque a nossa paz, essa pequena paz que nós conhecemos, nunca é paz. É um estado de armistício, é uma trégua entre uma guerra e outra, mas nunca é a paz. E, no entanto, aquele que foi todo amor, aquele que edificou sua casa mental sob alicerces tão seguros que lhe possibilitou sustentar as casas mentais da humanidade inteira, que foi Jesus, ele veio para nos ensinar pessoalmente a edificar nossas casas mentais e recomendou solenemente: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica,
Assemelha-se a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, nessa hora grave em que nós vivemos, agora, enquanto desabam os aguaceiros da violência, quando transbordam os rios da impiedade e da intolerância, quando sopram os vendavais da ânsia por prazeres, nesta hora grave, faz-se urgente que reedifiquemos nossas casas mentais com as colunas poderosas trazidas pelo Divino Mestre: amor, solidariedade, trabalho na direção do nosso próximo, fé inabalável na proteção de Jesus, o diálogo que esclarece, a prece que saneia o nosso psiquismo. É preciso buscar Jesus e esculpi-lo em nossos corações, para que nos candidatemos a ouvir aquela voz tão amada, aquele acento de amor inconfundível, a nos dizer mais uma vez: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. E para evitar qualquer má interpretação de nossa parte, ele acrescentará: não dou a paz assim como o mundo a dá. Eu vos dou a paz, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria, a vossa felicidade. E nunca, ninguém mais tire de vós a vossa alegria. Vamos orar.